Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 4 de junho de 2023. Festa da Santíssima Trindade. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. O Deus do Senhor nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o Espírito que nos dá sabedoria e revelação para podermos realmente conhecê-lo, e ilumine nosso olhar do coração, a fim de compreendermos a esperança que a vocação ao qual nos chama em si contém, e a riqueza da herança de sua glória, por ele reservada para os santos. Não recebemos o Espírito deste mundo, mas ao contrário, o Espírito de Deus, a fim de compreendermos a esperança que a vocação a qual nos chama em si contém, e a riqueza da herança de sua glória, por ele reservada para os santos. Das cartas de Santo Atanásio, Bispo, escrito do século IV. Luz, esplendor e graça na Trindade da Trindade. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram
e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta: cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho, não se compõe de criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo no Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como o princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai por meio do Verbo. De fato, tudo o que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito, e com o Verbo está também o Pai. Assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a Ele, nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isso na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, e louvemos a Deus para sempre. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. E louvemos a Deus para sempre. Hino de louvor, Te Deum. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma Virgem, a fim de nos salvar.
Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio aos vossos santos, na vossa eterna glória. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.